Olá, aqui é a doutora Lídia Loenert e hoje eu quero conversar com você sobre a alimentação do bebê, alimentação da primeira infância, do 0 aos 2 anos de idade. O que essa alimentação interfere nos dentes da criança, no desenvolvimento da face, no desenvolvimento da respiração, em tantas outras coisas que o alimento vai fazer diferença na vida do seu filho. Então, a primeira coisa importante quando nós pensamos em alimentação da criança é que tudo que essa criança vai comer vai depender do que a mãe come, do que a família come em casa. Não só a mãe, como também o pai, os familiares, todos que estão lá. Se a gente for pensar mais a fundo, até antes do neném nascer, a alimentação já faz toda a diferença no desenvolvimento dos dentes dessa criança. Porque se a mãe gosta de comer muitos doces, se a mãe gosta de uma alimentação que não é saudável, essa criança já vai ter uma necessidade maior de comer doces antes mesmo de nascer. Quando você come muito doce, você aumenta muito o nível de insulina no seu sangue e isso gera vários problemas, tanto para a sua saúde como para o desenvolvimento do bebê. Então é importante, mamãe, evitar ao máximo ingerir açúcar ou ingerir muitos doces, né? Muitas grávidas às vezes ficam mais nervosas, mais ansiosas e dá aquela necessidade tão grande de comer doce e se você não controlar isso, além de engordar, você vai estar já levando para o seu bebê uma necessidade do açúcar muito maior do que ele teria se você não tivesse ingerido tanto açúcar assim. Então, o importante é que desde o começo você já vá mudando a sua alimentação para uma alimentação mais saudável. Quando o bebê nasce, o primeiro alimento aí que ele vai receber é o leite e deveria ser o leite materno. Eu bato muito nessa tecla que o leite materno ele é o melhor alimento do mundo. Então, se você fosse pensar qual que será que é o melhor alimento para eu comer, para eu ingerir, sim, é o leite materno. É uma pena que nós não possamos, né, mamar o resto da vida, coitadinho das nossas mães, se tivessem que nos amamentar, né, até hoje, mas seria o alimento mais completo que existe. Então, nunca deixe de alimentar o seu filho, de amamentar o seu filho devidamente, se você pode, se você tem condições. A amamentação está relacionada com o desenvolvimento da face, com o desenvolvimento dos dentes, com o desenvolvimento da respiração e de toda a face, toda a parte oral da criança tem a ver com o aleitamento materno, com o ato de mamar. Porque como se você já viu no meu outro vídeo, eu falei sobre sucção. Então, o neném nasce com a necessidade de sugar. E essa necessidade de sugar, ela só é satisfeita quando a criança mama devidamente e por um tempo adequado. Se a criança toma um leite na mamadeira, ela não faz o mesmo esforço que ela faria se ela estivesse mamando no peito. E isso vai ter consequências para o desenvolvimento da face. A boquinha do neném, ela já tem um formato tal que é feita para que ela consiga mamar nos primeiros 6 meses de vida. Ela ainda tem o queixinho bem para trás, você observa, né? O bebezinho, ele tem aquela boquinha, a mandíbula é pequena, a gengiva tem aquele rolete gengival, gordinho, tudo ali propiciando para que a criança consiga se amamentar no peito. Na mamadeira, os músculos usados são diferentes e o desenvolvimento da face vai ser diferente, o desenvolvimento respiratório vai ser diferente. Então, as crianças que mamam no peito, elas têm muito menos alergia, elas têm muito menos problemas nas suas arcadas dentárias, elas têm uma chance muito maior de não terem aí dentes tão tortos ou de evitarem alguns problemas. E talvez você esteja dizendo para mim assim, ah, mas eu mamei no peito durante os meus 6 meses e meu dente é torto. Claro que o mau posicionamento dos dentes, ele não acontece por um único fator genético, de mistura entre raças ou posicionamento do dente do pai, da mãe, dos avós, fatores genéticos todos também vão determinar se o seu dente vai ficar torto ou não. Hábitos, né, de chupar o dedo, chupeta, então tudo isso vai fazer, somando tudo, vão determinar o posicionamento dos dentes. Mas o quanto você pode interferir para que essa situação toda seja melhor para o dente do seu filho, tudo que você puder fazer para que você colabore para uma dentição mais adequada, eu acho que é válido, é importante, é a nossa missão aí, né, como pai, como mãe. Então, é importante aí, a importância nós já vimos ainda que a importância do mamar no peito tem a ver, então, não só com a alimentação saudável, mas também com o desenvolvimento da face.
E é importante até que a criança nem coma outros alimentos, até os primeiros 6 meses de vida, nem água ela precisa. Ela só vai precisar, então, de um alimento mais diferente a partir dos 6 meses, em que começa a aparecer o primeiro dentinho. Então, esse primeiro dentinho apareceu e a criança vai começar a mudar os seus hábitos. A partir dos 6, 7, 8 meses de idade, começa a aparecer os incisivos inferiores, aqueles 2 primeiros dentinhos de leite que nascem aqui na parte de baixo, na mandíbula da criança. E a criança começa a perder aquele impulso de sucção, de sugar o leite, e começa a ter um impulso de apreensão. Então a criança começa a querer morder as coisas, morder, né, o dedo, ela começa a morder, ela começa a querer colocar mais coisas ainda na boca, porque começa a coçar a gengiva. E é importante que você então já dê alimentos um pouquinho mais firmes para que ela então desenvolva ali a mastigação. Então a mastigação, ela é um ato aprendido inicialmente, a criança tem que aprender a mastigar. Se crianças que só mamam na mamadeira, que você dá todo o tempo tá dando alimentos líquidos para ela tem muito mais dificuldade de mastigar depois. Ela já vai crescendo e ela acaba tendo preguiça, digamos assim, de comer, porque ela não aprendeu a mastigar devidamente. Então, a partir aí dos 6 meses, você começa a introduzir uma alimentação um pouquinho mais sólida. E como que deve ser isso? Você deve pegar alimentos, né, bem molinhos e esmagar com o garfo e dar para a criança comer. É ali um vegetal, por exemplo, uma cenoura, uma batata, coisas assim que você vai esmagar e dar com a colher ou com o copo. Não é certo, você não deve fazer pegar esses alimentos e bater tudo no liquidificador, fazer aquela sopa líquida e colocar aquilo na mamadeira, porque assim ela não vai aprender a mastigar também, ela vai continuar engolindo aquele alimento e não vai desenvolver o ato ali da mastigação. Então, até os primeiros 6 meses, esse alimento vai ser fornecido para a criança uma vez ao dia, ela vai continuar mamando, né? Você está mamando na mamadeira, você está mamando na mamadeira e no peito, as duas coisas, e você começa a introduzir um alimento um pouquinho já diferente de textura. Ela vai aprender textura, ela vai aprender temperaturas diferentes, ela vai aprender a sentir a acidez, o doce, o salgado. Lembrando que o doce a gente vai conversar daqui a pouco, mas ela começa então a desenvolver um paladar. Aos 6 meses, você vai começar então a fazer a papinha da criança. E nessa papinha, você vai colocar ali, começar colocando frutas. Então é uma maçã raladinha, é uma banana amassadinha e o que o seu pediatra aí indicar nessa fase em que o seu filho pode comer. Mas o importante é que você dê esse alimento na colher ou no copo e nunca na mamadeira. Na mamadeira ele não vai desenvolver ali a capacidade, não vai aprender a capacidade de mastigar. Aos 6 meses e meio, a criança então já pode começar a comer, além da frutinha amassada, ela começa já a comer um tubérculo, que seria uma batata, uma cenoura amassadinha. Então você vai acrescentando, vai aumentando ali a textura e o tipo de alimento que você vai fornecer à criança, além do leite. E esse alimento ele vai estar sendo disponibilizado, por exemplo, no almoço, em uma refeição. A partir dos 7 meses, você já então começa a colocar esse alimento 2 vezes ali ao dia. Então seria no almoço e no jantar, além do leite. Então perceba que essa alimentação sólida que você está passando, ela passa a ser gradativa, né? Até que a criança então vá aprendendo a mastigar. Uma vez que a criança aprendeu a mastigar, você vai perceber que ela já começa a ficar, às vezes, com o alimento mais tempo na boca, começa a já não querer engolir ele, porque quando ela não está gostando. Então, aí nessa hora, você vai precisar agir, assim, estimulando para que ele coma, para que a alimentação seja um momento agradável, seja um momento ali em que a criança, além de se alimentar, vai exercendo ali a função da mastigação. Aos 7 meses de idade, então você vai introduzir ali o jantar, né? Então nós começamos ali com aos 6 meses, você começou a dar a frutinha, então aos 6, 7 meses você já colocou ali o almoço, né? Que ou seja, além do leite, a criança está comendo já uma batata amassada, uma cenoura ou a papinha ali que o seu pediatra indicou.
Aos 12 meses de idade, a criança então já está quase com os seus molarzinhos ali erupcionados, o seu primeiro molar, que vai acontecer ali por volta dos 14 meses, e a alimentação dela já deve ser igual à alimentação ali da família, né? O alimento deve estar ali um pouquinho menor, em menores pedaços, mas você já deve fornecer a mesma coisa que você come, portanto que vocês comam uma alimentação saudável, é essa então que você vai oferecer para o seu filho, tomando cuidado para não colocar muito condimento, muito óleo, porque o paladar da criança ainda está se formando. Então, é importante que você observe que a criança agora já passa a ter uma alimentação ali mais sólida e menos voltada para a mamadeira. Até agora, então, nós vimos as fases aí e o que você deve ir colocando de alimento para o seu filho e como que é o tamanho que esse alimento vai sendo inserido aí na nova dieta da criança. Então, o seu pediatra vai ali te orientar a respeito do quais são os alimentos. A minha função aqui é te falar a respeito de como que esses alimentos vão interferir, então, nos dentes do seu filho, nos dentes da criança. Então, às vezes a gente tem a impressão de que porque para a gente não está docinho aquele alimento, que a criança vai sentir que aquele alimento não é agradável para ela também. E isso não é verdade. O leite materno, ele já tem a lactose, que é um tipo de açúcar, e essa lactose, esse tipo de açúcar, ele já é suficiente para que a criança, então, sinta ali aquele alimento como agradável. Então, você não precisa colocar um açúcar, por exemplo, no leite da mamadeira, né? E isso é uma coisa importante. No outro vídeo eu falei ali sobre cárie. Se você não viu, dá uma olhada lá. E o que acontece? Quanto mais açúcar você coloca no leite da criança, você aumenta muito o risco dela ter cárie e às vezes cáries muito severas. Sem dizer que o açúcar, ele é um alimento, né, digamos assim, que ele é muito nocivo para a saúde. Ele não faz bem tanto para os dentes como para nenhuma parte do corpo. Ideal seria se nós nem comêssemos doces, né? E talvez você esteja assim ficando até bravo comigo com essa observação, mas é verdade. O açúcar, ele é um alimento moderno. Durante muitos anos a humanidade não tinha disponível o açúcar como ele é hoje, né? Nós tínhamos as frutas um pouco mais doces, nós tínhamos outros alimentos que davam uma sensação assim de adocicado, mas não tão disponível como é hoje em dia. Então é muito fácil ali, desde o leite que você compra em pó, ele já tem às vezes uma sacarose ali, ou então outro tipo de açúcar, que para os dentes ele é muito ruim e para o corpo também. Então, é evitar dar o doce para a criança o máximo de tempo possível. E como isso aí o sabor adocicado, ele é aprendido, né? Ele não é uma necessidade. Se você não der doce para o seu filho, ele não vai sentir falta. Outra coisa importante é que quando você muda da mamadeira, né, para um alimento ali já em pedacinhos, e que a criança começa a mastigar e começa a ter contato com outras texturas, com o ácido, né, dos alimentos, ou então com o salgado, as temperaturas, ela vai desenvolvendo o seu paladar e ela vai tendo menos necessidade dessa coisa do açucarado e vai desenvolver ali o gosto por outras coisas. Porque o leite materno, como eu falei, como ele já é mais docinho, se você não introduz outros alimentos ali, ou se você só coloca leite para aquela criança tomar, primeiro que ela vai ter preguiça de comer outros alimentos, né? A criança que só mama mamadeira, no caso ela mamou no peito durante um tempo, e aí você começa então a dar mamadeira, e essa mamadeira, por exemplo, tem um achocolatado, e a criança bebe uma quantidade enorme de leite, ela vai ter preguiça de mastigar, né? Como a mastigação é um ato aprendido, ela não vai ter vontade de mastigar porque ela já está ali satisfeita com o leite, então ela não come outras coisas. Então é importante que exista uma regra ali, uma rotina nos horários, no horário que ela vai tomar a mamadeira, no horário que ela vai comer a comida, e para que ela vá, como eu disse, aprendendo a mastigação. E o açúcar, o máximo que você puder evitar de dar para o seu filho, você vai estar fazendo com que ele tenha muito menos risco de cárie, muito menos risco de desenvolver diabetes, muito menor risco de desenvolver tantas outras doenças inflamatórias que o açúcar está ali relacionado.
Os alimentos industrializados, eles também contribuem muito para o aparecimento de cáries. E quanto mais pegajoso for esse alimento, pior é para os dentes, porque eles acabam ficando grudados ali e você tem muita dificuldade de escovar o dente da criança. Não sei se você já reparou quando você come alguns salgadinhos, como por exemplo um biscoito de polvilho, ele é tão grudento, ele fica ali sobre o dente, que mesmo que você tente escovar, às vezes, se não der um tempo para a saliva remover tudo aquilo, você não consegue tirar com facilidade. Então, os alimentos pegajosos, eles são muito mais nocivos para o dente. Então, evitar, né? O doce, ele, às vezes, ele não está só ali numa coisa assim, numa bala, num chiclete, mas ele está numa bolachinha recheada, ele está num dessas coisinhas que se compra, né? Desses docinhos que se compram empacotados, que são grudentos. Então, todas essas coisas, elas vão fazer com que a criança aumente ainda mais o risco dela ter cárie, além, como eu disse, de não ser saudável. A questão do saudável, ele está muito ligado a tudo, né? Se você tem uma alimentação saudável, você tem dentes melhores, você tem uma saúde melhor, essa criança tem uma capacidade melhor de aprendizado, ela então vai aprender a se cuidar melhor, com mais facilidade. Então, tudo isso, uma coisa está ligada à outra, e é muito importante que você dê atenção para a alimentação, não só por conta dos dentes, mas por conta da saúde geral como um todo. Então, a função dos dentinhos aí vai ser a seguinte: os dentinhos da frente, eles têm a função de cortar o alimento, não é mesmo? Então, quando a criança começa a nascer os dentinhos da frente, ela tem uma facilidade maior de cortar, e o movimento que ela faz na boca é apenas aquele movimento assim de abre e fecha, como se fosse uma tesoura. A partir do momento que começam a nascer os outros dentes, os molarzinhos, né, e o canino, aí a criança passa a ter um outro movimento, que é o movimento de massificar o alimento, de macerar o alimento, tá? Algumas fases são interessantes. Então, a fase em que a criança começa a assentar, né, sobre o seu próprio corpo, é a fase então em que ela está passando da fase de mamar para a fase de começar a comer o alimento mais sólido, né, a papinha ou, né, esse alimento que você amassou aí para ela comer. A próxima fase, a partir dos 14 meses, mais ou menos, já estão nascendo os molarzinhos, né? Aqueles dentinhos do fundo, o primeiro molarzinho já começa a nascer, e isso também faz com que a criança mude ainda mais o padrão dela de mastigação. Então, antes ela estava com os dentinhos da frente, ela estava só ali mastigando, fazendo um movimento de abertura e fechamento, como se fosse uma tesourinha. Agora, quando nascem os dentinhos do fundo, ela já começa a macerar mais os alimentos, ela já tem uma capacidade maior, né, de triturar aquilo ali, de formar aquilo numa pasta. Então, é importante que você vá então aumentando gradualmente a consistência desses alimentos aí. O interessante é que quando o nenenzinho começa a sentar sobre o seu próprio corpo, é o momento então que estão nascendo os dentinhos dele, começam a erupcionar os dentinhos, a criança então está mudando de fase em várias áreas, já começa a aparecer o dente, ela começa a sentar sobre o seu próprio corpo, e aí então a dieta então começa a mudar. Então é importante observar todos esses fatores aí. E quanto a esse tipo de alimentação que a gente vê hoje em dia, né? Tudo pronto, tudo preparado, tudo comprado no supermercado, essa questão do açúcar, dou açúcar ou não dou, tá? Será que ele vai gostar de comer esse alimento sem açúcar? Então, gente, é importante que vocês entendam que o paladar, ele é uma coisa que ele é adquirido com o tempo e ele vai mudando gradativamente, né? Então, quando a criança nasce, o paladar dela ali está mais voltado para o leite materno, aquele açúcar do leite ele é suficiente, você não tem necessidade de dar outras coisas para a criança, não precisa nem dar água até os primeiros 6 meses de vida. E depois disso você vai introduzindo outros alimentos, mas sempre moderando no tempero ou moderando também no sal e evitar ao máximo o açúcar. O açúcar, ele é um alimento, né, se a gente puder falar até que é um alimento, eu tenho até minhas dúvidas, que foi introduzido no mundo não faz tantos anos assim, né? Na época que a Europa ali começou as grandes navegações, o açúcar era um açúcar de beterraba, era um açúcar mais, até menos disponível do que é hoje. Então, de 500 anos para cá,
talvez um pouco mais, o açúcar de cana foi introduzido e as pessoas, né, têm aquilo como se fosse uma coisa que vem, né, desde os primórdios aí da humanidade, mas não é. E ele faz muito mal para a saúde, não só para os dentes, como para todo o corpo. Então, a mãe que comeu muito açúcar durante a gravidez, ela vai passar para a criança já um pouco de carência desse açúcar na hora que ela não tem aquilo, né? Mas mesmo assim, você não deve dar, porque ela vai aprender a comer outras coisas sem ser o doce. Então, não tem que ficar preocupada que está faltando, não está docinho aquele suco, que não está docinho aquele leite, porque ela não entende isso ainda, né? Esse paladar, ele é aprendido. Então, evitar alimentos açucarados, tanto por conta das cáries dentárias, como também para o desenvolvimento do corpo. Quando você vai escolher também outros alimentos, evitar coisas muito pastosas, pegajosas ou industrializadas, como por exemplo biscoitos, bolachas, que grudam muito sobre o dente e são muito difíceis de remover, né? Talvez você se lembre aí de quando você come um biscoito de polvilho, como que é difícil você tirar aquilo da boca logo que você come, né? Você tenta escovar o dente e mesmo assim não sai, imaginando a boquinha da criança, né? Então, evita esses tipos de alimentos porque eles não são essenciais para a saúde, né? Frutas, verduras, legumes, eles são muito mais, eles são fundamentais, né? Se a gente for pensar assim, do que esses alimentos industrializados. É claro que às vezes é muito fácil, né? Não dá tempo de fazer, a gente está na correria e acaba dando para a criança algo que está ali mais fácil, mas você deve pensar sempre que tudo que você está fazendo agora vai refletir na saúde do seu filho no futuro, né? Mesmo a mamadeira, às vezes a gente está com pressa e é muito mais fácil dar a mamadeira para a criança do que fazer o alimento, fazer a papinha, mas tudo isso, se você não coloca ali o alimento devidamente para ele, não ensina ele a mastigar, ele vai ter muita dificuldade depois e ele começa a não querer comer uma alimentação sólida. E isso vai afetar o desenvolvimento dele em várias áreas, porque a criança que só mama na mamadeira, ela vai ter dificuldade na respiração, ela vai ter problemas de ouvido, porque é importante ali que ela aprenda a mastigar devidamente. Os músculos mudaram e a criança então já não suga da mesma forma. Então, a amamentação, ela tem que ter uma fase, e aí quando começa a fase de alimentar com alimentos sólidos, é importante que você faça isso com alimentos corretos. Quanto à parte aí de rotina, também é importante que a criança tenha rotina nessa alimentação. Tenha um horário para comer, tenha um horário para tomar mamadeira, tenha um horário de não comer nada, né? Porque senão essa criança fica sem aceitar as coisas nos devidos horários e ela não aprende então a comer devidamente. Ela não quer aquele alimento naquele horário e ela quer comer daí, acaba querendo comer um biscoito, uma bolacha, né? Que é mais fácil de digerir, que mata assim de repente a fome mais rápido, de uma forma aí que não é saudável. Então evita, faz uma rotina certinha para que ela possa então ter, no momento em que ela ter fome, ela vai comer o alimento devido, que seria lá o arroz, o feijão, a carne, a legume, a verdura, aquele alimento que a família está comendo, e não deixar que ela não coma aquilo, então acaba comendo depois, tomando um leite para saciar aquela vontade, naquela fome. Não, isso não, você não vai estar desenvolvendo uma saúde bucal, uma saúde geral para o seu filho adequada se você não seguir as regras certinhas para que ele tanto desenvolva o seu paladar como desenvolva aí a sua saúde. Então, sobre alimentação, é isso que eu quero compartilhar com você. Se você tem dúvidas, manda seu comentário para mim, conta a sua experiência de como que foi, né? Que eu vou ter o maior prazer aí de te orientar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo aí no próximo dia.